Esse aqui é o nosso podcast Sem Categoria. Seja bem-vindo ao Sem Categoria. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, te entrego todo o nosso projeto de evangelização, a vida do Luiz Felipe, todos nós do Sem Categoria. Te pedimos que venha com teu Espírito e nos conduza sempre para a tua vontade. E nesse mês de festividades para o nosso Carisma Shalom, possamos também ser a sua voz, a voz do teu Espírito para aqueles que necessitam. Confiando também toda a nossa evangelização, toda a nossa partilha nas mãos de Nossa Senhora. E assim rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha. Continuando aqui na nossa maratona de festividades, nosso mês da vocação, né? Estamos aqui mais uma vez, nós do Sem Categoria. Vamos começar hoje um pouquinho diferente, deixa eu apresentar o nosso convidado. É um jovem também, uma pessoa que eu sou muito fã, Luiz Felipe. Como é que tá, Luiz? Tudo bem? Tá tudo certo, graças a Deus. E assim, passando agora para a galera do dia a dia, vamos começando aqui, né, com Maria Angélica. Como é que tá, Maria? Tudo bem? Tô bem. Tudo bem, gente? Ricardo Soares, direto aí de Santa Amaro. Como é que tá, Ricardo? Aqui é o Nerd da Zona Sul. Não esqueça de dar o seu like. Aperte o sininho, se inscreva no canal e maratone o Sem Categoria. Não deixe de maratonar. Tem uma série de coisas que você só vai entender depois que maratonar todos os vídeos. Portanto, se inscreva no canal, aperte o sininho e curta com a gente até onde Deus quiser. E voltando agora, numa rápida passada de Santa Amaro, vamos voltando para Guarulhos, direto com o Tadeu. Como é que tá, Tadeu? Tudo bem? Enchanté. Tá chique demais esse menino. Todo internacional, irmão. É tudo que ele fala em francês. Acabou Tá Shalom o meu para o francês. mundo hoje, tá não? Acabou o meu francês. Acabou o francês. É bom assim. O importante é começar, né? Nem que seja por uma palavra, né? E vamos aí, direto com o Luiz, já com a nossa primeira pergunta. Luiz, queria saber de você, falar um pouquinho como é que é a sua experiência na difusão de São José. Conte um pouquinho pra gente, um pouquinho dessa trajetória, que já não é tão curta, né? Conta aí pra galera. Vamos lá. Eu sou de São José dos Campos, né? São Paulo também. É o meio do caminho entre Aparecida e São Paulo. É uma cidade que, enfim, eu não nasci aqui, mas que tem o meu coração de uma forma muito especial. E eu sempre participei da igreja, sempre fui um membro ativo, né, da paróquia principalmente. E, por acaso, um dia, num cerco de Jericó que estava tendo aqui, o meu pároco resolveu convidar alguns irmãos de Aparecida, né, do Shalom de Aparecida, para poder participar desse cerco de Jericó. E logo no primeiro dia foi muito interessante, porque eu conheci um discípulo da Aliança. Eu olhei para ele e falei assim, nossa, que tal bonito seu, o que eu faço para ter um, né? Aí ele falou, é bem barato, inclusive, é só você ofertar sua vida mesmo, só vale a sua vida. Mas eu falei, ok, tudo bem, vida que segue. Mas aí depois eu fui me aproximando mais da comunidade, e nesse aproximar, eu lembro que eu fui passar o ano novo na missão de Aparecida e conheci o Gustavo, né? E que, inclusive, eu não ia para o Campus, e aí o Gustavo olhou para mim e falou assim, Luiz, eu sei que você não tem dinheiro, mas faz a novena de São José, que vai dar certo, você vai para esse acampamento. Eu fiz a novena, no terceiro dia da novena eu consegui dinheiro para poder ir para acampamento, né?
Então, eu até diria que eu não teria ido sem a intercessão do Gustavo para aquele acampamento. Mas, por isso que eu sou fã dele. Mas, enfim, aí, depois disso, eu fui me aproximando cada vez mais da comunidade. E, por fim, eu ingressei no vocacional naquele mesmo ano, em 2017. E fiquei 6 meses indo para Aparecida praticamente todo fim de semana. Até que em agosto, mais ou menos, o pessoal da difusão da obra, o pessoal do setor das difusões lá da Diaconia, de Fortaleza, chamou os vocacionados, que eram aqui de São José, porque eu não era o único, eram eu e mais 5 pessoas, mais ou menos, para poder conversar. E ele falou várias coisas, que inclusive uma delas foi que era uma vergonha para a comunidade, uma cidade, ter vocacionados e não ter nenhum movimento da comunidade naquele lugar, né? E que a comunidade já tentava chegar em São José há muitos anos e nunca conseguia, e que talvez não estivesse conseguindo ainda porque a gente estava barrando a graça. E para a gente aquilo ficou muito forte. No final da reunião, ele olhou e falou assim: vai precisar sair um coordenador daí hoje. Então, depois que a gente terminar essa reunião, vocês vão entrar em oração, e na hora que acabar a oração, eu quero que vocês me mandem o nome de um coordenador. Tudo bem, a gente desligou a videochamada, começamos a rezar, e foi aquela coisa, né? A gente ficou jogando indireta na oração um pro outro. Ficou jogando indireta um pro outro. E aí, nessa batata quente, acabou que a coordenação caiu na minha mão, né? E aí a gente começou todo o processo de grupo de oração, de grupo de iniciantes. E eu lembro que inclusive uma coisa que eu partilho com as minhas ovelhas hoje, Luiz Felipe, nunca suportei a ideia de participar de grupo de oração. Eu nunca gostei, assim, sempre que eu ia para Aparecida e precisava participar do grupo de oração, eu dava um jeito de fugir da minha pastora, porque eu não queria participar. E aí, nessa história toda, eu acabei tendo que pastorear um grupo de oração, não sabia como funcionava, fui aprendendo na marra, ali na hora, no soco. E a gente começou por todo o processo de implantação da obra. E, por fim, para poder resumir, né, eu fiquei nesses quase 4 anos à frente da coordenação da obra, e hoje foi a minha despedida da coordenação, né? Hoje, inclusive mais cedo, nos servos apostólicos que a gente teve agora à tarde, o pessoal falou: a gente queria agradecer o Luiz, aquela coisa, né? Mas, enfim, é assim que eu vim parar aqui. Fala um pouquinho para a galera, Luiz, aonde que fica, né? Que paróquia vocês estão situados, porque também tem pessoas que nos assistem, né? Pode ser de São José, se interessa, aonde que fica os grupos de oração, as atividades do Shalom em São José? Hoje nós estamos localizados na Catedral São Dimas, que é o coração da diocese, né? Diretamente sob os olhos do bispo. Então, as nossas atividades estão lá, e agora, por conta da pandemia, a gente tem grupo de oração online nos domingos, a gente está tendo um seminário de vida para adultos agora, né? Tudo online, mas as nossas atividades são oficialmente na Catedral São Dimas, e temos grupo de iniciantes todo domingo às 5 horas da tarde. Diz aí, Tadeu, sua pergunta. Muito bem, Luiz. A gente vai ouvindo você, né, e vendo que Deus te confia muitas coisas, né? Através do carisma Shalom, né, que aconteceu na sua vida, você foi aderindo conforme, né, os movimentos foram se apresentando, né, e ofertou o seu tempo de coordenação, né? Muito rico, muito rico. Conta aí pra gente, cara, como olhando o contexto atual, né, do mundo de hoje, ser um jovem de Deus. E é engraçado que quando a gente fala ser um jovem de Deus, parece que a gente está carregando um fardo, né? Parece que é uma coisa muito estranha, né? Quando devia ser natural. Mas como é diante do contexto atual ser um jovem de Deus e com uma responsabilidade tão grande de apresentar um carisma, né? Que você está descobrindo, apresentar um carisma numa cidade diferente.
Certo. Uma cidade que não tem, né? Vamos dizer assim. Uhum. É muito interessante porque, primeiro, dentro de uma difusão da obra, as pessoas não fazem ideia de que existe essa modalidade, né? E quando você tem um jovem que coordena aquilo, a dificuldade das pessoas entenderem é maior ainda. E para mim, eu sempre estive, como eu disse, né, eu sempre estive inserido no meio católico. Então, de certa forma, dentro da escola, no meu dia a dia, eu sempre fui uma referência de alguém da igreja, né? Tanto que eu estou acabando a faculdade agora e sempre que a gente tinha alguma aula, eles entravam no assunto da igreja, a sala inteira virava assim, olha, para mim e para o meu amigo que ficava perto de mim, né? Era muito interessante, porque eu estou me formando em jornalismo agora, comunicação, e é um lugar que o ambiente não é muito acolhedor para a igreja, né? Então a gente tinha toda essa dificuldade. Mas sempre foi muito interessante, porque sendo um jovem cristão, sendo um jovem que tem uma experiência com Deus, sendo um jovem de Deus, né? Mesmo que a gente passasse por tudo isso, quando as pessoas elas precisavam de uma atenção, quando as pessoas precisavam de ajuda, eu sempre buscava estar ali para poder ajudar, né? Eu acho que a minha parte como jovem cristão é evangelizar esses jovens que hoje estão à minha volta, né? E não evangelizar pegando a Bíblia, né? E falar assim, olha, vem cá, vamos ler a Bíblia. Não, não é só isso, né? Eu acho que a minha parte precisa ser realmente sentar e escutar eles. Sentar e dar uma atenção, né? Eu vejo que isso fez toda a diferença, tanto que eu tenho amigos que eram da minha sala na faculdade e que hoje participam de grupo de oração do Shalom com a gente, né? Pessoas que estão dentro da obra, hoje inseridas realmente, que tem ministério e tudo, que eu conheci na faculdade. E eu acho que isso precisa ser a principal característica do jovem de Deus, sabe? Ele precisa estar ali no meio dele, dentre os colegas, no mundo, né? E realmente levar a Cristo, independente das palavras, né? Como dizia São Francisco de Assis, evangelize, se preciso, use palavras. Eu acho que isso sempre ficou muito marcante para mim, dentro dessa caminhada. E dentro desse contexto, né, mais propriamente do Shalom, é muito interessante ver a receptividade das pessoas, porque a gente tem um evento anual aqui na Diocese que apresenta as vocações. E muitas vezes as pessoas, elas vinham, quando elas viam que tinha uma tenda do Shalom, né, nessa feira vocacional, eles olhavam para a gente e falavam assim, tem Shalom em São José dos Campos, meu Deus, eu não acredito, era aquela coisa, né? E aí era muito interessante porque a maioria eram adultos, e quando eles vinham ao nosso encontro, eles vinham aquele bando de jovem, né? Porque aqui na difusão nós somos em maioria jovens, por isso essa necessidade de fazer um seminário de vida para adultos, para poder atrair esse público também, mas nós somos maioria de jovens, e as pessoas ficavam assim, mas cadê os missionários? Cadê o povo da comunidade de vida e o povo da comunidade de aliança? E a gente ficava assim, não tem, né? Não tá tendo agora, mas nós somos, né? A gente tem o desejo, a gente tem no nosso coração a vontade de trazer esse carisma e quem sabe um dia conseguir trazer os irmãos da comunidade de vida, os irmãos da comunidade de aliança, mas hoje era muito interessante explicar isso para as pessoas ficavam com aquela cara de hã? Né? Porque a gente realmente, era esse o nosso desejo, trazer o carisma para São José e viver o carisma aqui. Né? E eu acho que eu precisava passar isso mais do que ninguém para as pessoas, justamente porque eu estava à frente, né? Eu precisava suscitar no coração dos outros jovens também esse desejo de ser o Shalom em São José dos Campos, independente de ser comunidade de vida ou comunidade de aliança, sendo obra. Né? Então, acho que isso é o mais marcante. Angélica. Luiz Felipe, Uhum. como foi para a sua família lidar com esse novo, com o Shalom, você conhecendo a comunidade, aí você assumindo uma grande responsabilidade por tanto tempo? Como foi
a receptividade na sua casa? Ó, foi só pela graça, né? Porque eu lembro que quando eu conheci o Shalom no segundo semestre da faculdade. E eu tinha acabado de sair de um processo vocacional da diocese no qual eu não tinha sido aceito, né? Para poder entrar no seminário e tudo, toda aquela coisa, no seminário diocesano, eu não tinha sido aceito. Aí eu passei 6 meses meio que afastado da igreja e voltei a me engajar por conta do Shalom, né? Porque eu tinha conhecido esse carisma. E minha família começou a estranhar um pouco no segundo semestre da faculdade, nos primeiros 6 meses que eu estava conhecendo o carisma, porque, primeiro, eu fui para o Rio de Janeiro, para o Aleluia, com R$100 no bolso, apenas, né? E minha mãe ficou, Luiz, o que você está fazendo? Pelo amor de Deus, não faz isso. Mas eu fui, né? Aí depois eu resolvi passar pela primeira vez o Ano Novo longe da minha família, que foi quando eu fui para Aparecida da primeira vez. E aí depois eu fui para um acampamento onde roubaram meu celular no acampamento. E aí quando eu voltei, a minha mãe estava surtada porque não conseguia falar comigo e eu nem me liguei a avisar para ela, né? Mas roubaram meu celular na campus, aí já viu, né? E aí passou um tempo, eu fui pro vocacional aberto. E quando eu voltei, e aí eu ingressei no vocacional naquele ano, só que eu tava muito pilhado, então eu voltei falando pra minha mãe, olha, é o seguinte, eu entrei pro vocacional do Shalom, eu estava na mesa do café da manhã quando eu recebi a resposta, eu tinha que ir pra Aparecida no dia seguinte. E aí perdemos o sábado, né? Perdemos família, perdemos tudo, porque todo mundo surtou. A minha casa virou uma briga que vocês não fazem ideia. Fazemos. Pode ter certeza. Pode ter certeza, a gente faz ideia assim. E aí, só para vocês terem noção, nos primeiros meses de vocacional, eu ia para Aparecida na sexta-feira para poder fazer a vigília sexta para sábado. Sábado tinha as coisas no Shalom e domingo era o vocacional. Teve um dia que eu voltei para casa e sempre que eu voltava tinha alguma coisa que tinha dado errado e que a culpa era minha. E teve um mês em especial que minha mãe falou, olha, Luiz, a gente vai receber uns missionários aqui em casa e vai ser no dia tal, no dia do seu vocacional. Daí eu falei, tá bom, então a senhora acolhe os missionários que eu estou indo para o vocacional. Daí eu fui. Quando eu voltei para casa, eram algumas meninas da Cola de Deus. E minha mãe tentando puxar delas aquela coisa de, olha, não larga essa faculdade, não sai de onde você está hoje, né? Tentando fazer com que elas me convencessem, né, de que não era para eu fazer aquilo que eu queria fazer, né? E foi muito interessante porque depois disso a gente teve uma briga em casa, porque eu falei, olha, mãe, sendo bem sincero com a senhora, se Deus fala no meu coração que eu tenho que ir em missão, eu vou largar a faculdade, eu vou largar tudo e eu vou em missão. Esse foi, assim, um dos meus piores erros, né? Porque a briga em casa foi maior ainda. E, por fim, passou esse tempo e falaram para eu assumir a obra, a difusão aqui. Eu lembro que estava tendo uma festa na casa da minha tia. Minha mãe foi me buscar na faculdade mais cedo para poder ir para casa dessa tia e minha avó já estava lá. Quando a minha mãe estacionou o carro na frente da casa da minha tia, eu olhei para ela e falei assim, mãe, eu tenho uma coisa para te contar. Daí ela já olhou para minha cara e falou, o que é que está acontecendo? Daí eu falei, então, o Shalom está começando as atividades aqui em São José e eles precisam de um coordenador. E aí a gente rezou e foi discernido que eu ia ser o coordenador. Daí ela olhou para mim e falou assim, você está ciente de que você não pode contar comigo? Você está ciente disso, não tá? Daí eu falei, tá bom, vida que segue, eu vou coordenar da mesma forma, nada vai mudar, porque, enfim, eu sou aquilo que tem para hoje, né?
Eu sou o que Deus escolheu para hoje para poder tocar essa obra. Então, e eu já dei meu sim, então eu não posso voltar atrás. E, por fim, foi passando o tempo, minha família conheceu meu acompanhador, minha família foi se aproximando mais da comunidade. E, inclusive, na quinta-feira, eu acordei, cheguei na sala e falei, não, mãe, porque hoje é um dia muito especial para a comunidade, né? Daí ela falou assim, a comunidade está fazendo 38 anos, né? Eu falei, tá. Aí ela falou assim, então tá bom. Então vai lá se arrumar, que a gente vai fazer um bolo para cantar parabéns para a comunidade aqui em casa. É tetra! É tetra! Hoje, assim, algumas pessoas da minha família, assim, não são tão próximas, né? Hoje entendem mais, mas ainda não aceitam muito bem. Principalmente porque o meu acompanhador é da comunidade de vida. Então, para algumas pessoas da minha família, é muito difícil entender que alguém larga tudo para poder ir para um lugar longe de casa, longe de tudo, né? Para poder, enfim, doar a sua vida para Deus. Mas da parte da minha mãe, da parte da minha irmã, hoje elas dão todo apoio para que eu faça aquilo que Deus colocar no meu coração, né? E, inclusive, a minha mãe, ela considera o meu acompanhador um dos melhores amigos dela, né? É uma relação, assim, realmente muito próxima e é muito legal ver isso acontecendo. Então, a minha família reagiu dessa forma, né? Perante tudo aquilo que Deus colocou para mim nesse tempo. Fique esperto, senão sua mãe entra na comunidade antes de você, hein, cara? Por aí. O meu acompanhador já falou, o meu acompanhador teve uma vez que ele veio passar uma folga aqui em casa, ele olhou para mim, Luiz, se a sua mãe entrar na comunidade, ela vai ser uma potência de evangelização que você não faz ideia. Eu falei assim, Samuel, é meu sonho, é o meu sonho que isso aconteça. Mas enfim, é no tempo dela, né? É no tempo que o Senhor quiser para a vida dela. Vamos ver o que vai ser nos próximos capítulos da história. Ricardo? Meu amigo, depois desse milagre todo, de toda essa saga, eu vou fazer uma pergunta tanto quanto introspectiva. Uhum. O Luiz Felipe, quando conheceu a comunidade, o que a comunidade acrescentou na sua vida, que ela representa na sua vida hoje, e o que é ser Shalom para você, dentro daquilo que você vive hoje? É muito interessante, porque hoje de tarde, durante os servos apostólicos, eu precisei refletir sobre isso, né? E uma frase que o Senhor colocava no meu coração hoje, enquanto eu conversava com as minhas ovelhas, com aqueles que estavam com a gente naquele momento, uma frase que o Senhor colocou para mim foi transforma o meu nada em amor, né? De Santa Teresinha. E aí eu realmente fiz memória de tudo aquilo que eu vivi, de quem era o Luiz antes da comunidade, quem é o Luiz depois da comunidade. E realmente eu pude perceber que o Luiz antes do Shalom, o Luiz antes de tudo acontecer, ele era uma pessoa introspectiva, ele era uma pessoa que não tinha muitos amigos, ele não tinha nada. Ele não tinha nada para poder entregar para Deus. E mesmo assim ele entregou, e hoje o Senhor transformou esse nada, transformou em tudo, né? Transformou em tudo para mim, em tudo que eu tenho, né? Eu não me vejo sem a comunidade, não me vejo sem o carisma, porque hoje é o que eu sou. E eu sou muito feliz, assim. E aí tem aquela frase, né? Daquela música, ser Shalom é ser feliz. E para mim é isso, gente. Ser Shalom hoje para mim é realmente ser completamente feliz. E eu nunca fui tão feliz igual eu sou hoje. Bem-vindo ao nosso mundo, amigão. Bem-vindo ao nosso mundo. É bem assim. Luiz, dentro disso, né, também é uma forma nova hoje de celebrar, né? Estamos no mês da vocação, né? Uma forma aonde nos leva também a celebrar, né, o nosso carisma de uma forma diferente. Dentro disso, conta um pouquinho pra gente como é que foi as suas celebrações, né? No dia 9, que foi o aniversário da vocação, você conseguiu celebrar bem? Como foi para você essa experiência nova também, né? De celebrar. Na verdade, assim, foi bem diferente, porque
ao longo desses últimos anos, eu vivi 4 aniversários da vocação, um completamente diferente do outro. Porque no primeiro, que foi quando eu fui para Aparecida, teve uma missa, teve uma coisa, assim, bem simples, né? No segundo ano já teve um lazer da obra. Ano passado eu estava em experiência na comunidade de vida durante o aniversário da comunidade, então eu celebrei isso com eles, né? E esse ano eu celebrei eu, né? Esse ano eu celebrei eu no máximo, em reuniões online com os meus irmãos. Mas realmente foi uma graça muito grande. E foi muito interessante que quando minha mãe falou isso de manhã para mim, que eu falei para vocês, né? Eu falei, nossa, mãe, muito obrigado, fiquei muito feliz. E aí ela entrou pro quarto para poder trabalhar. Eu fui pro banheiro tomar banho, daí eu sentei e comecei a chorar. Porque realmente eu vi ali a ação de Deus dentro da minha família e que Deus não me deixaria celebrar o aniversário da vocação sozinho, né? Depois eu participei da missa do meio-dia, né, que teve. E aí, depois que acabou a missa, minha família entrou aqui com um bolo para a gente poder cantar parabéns realmente para o Shalom, junto com os meus amigos que estavam participando da missa, né? Que a gente estava participando junto pelo Google Meet. E minha família entrou aqui, a família inteira entrou para poder cantar parabéns. E por fim, foi um dia muito tranquilo, mas que ao mesmo tempo eu terminei ele renovado. Eu terminei ele feliz. Tão feliz quanto eu fui ano passado, quanto eu fui ano retrasado e por aí vai. Foi um dia que não foi atípico, mas que Deus, no seu mistério, transformou em um dia incrível. Luiz Felipe, assim, escutando toda a sua história, tudo que você foi partilhando, queria que você dissesse se vale a pena ser santo hoje. Vale. Como eu disse antes, né? Eu nunca fui tão feliz quanto eu sou hoje buscando a santidade. Antes eu não tinha dimensão do que era ser santo. Para mim, achar que eu podia ser santo era questão de presunção, né? Como diz aquela frase da comunidade, não por presunção, mas por vocação. E eu realmente não achava que seria possível para mim. Eu via a santidade como algo que era ilusório. Eu via como algo que era tão distante de mim que o Senhor jamais sonharia que eu podia ser santo, né? E vivendo o que eu vivo hoje, o meu desejo de ser santo aumenta cada vez mais. Aumenta cada dia mais. Eu vivi uma coisa, né? Uma situação muito especial, que ano passado eu fui para Fortaleza para poder, num retiro das difusões, e aí teve o Moisés pregou um dia do retiro pra gente, foram 7 dias de retiro e formação e treinamento. O Moisés pregou um dia do retiro pra gente e depois foi todo mundo tirar foto, né? Foi todo mundo tirar foto com Moisés, né? Aquela única foto com todo mundo, porque o Moisés tem agenda cheia. Aí a gente foi tirar foto e a única pessoa que estava com câmera era eu. Então eles precisaram tirar com a minha câmera. Eles tiraram a foto e eu fui lá na frente buscar a câmera. Na hora que eu peguei e virei para eu poder voltar para minha cadeira, o Moisés estava de frente para mim. Ele estava assim, olha, na minha cara. E ele olhou para mim, ele abriu um sorriso e o olhar dele me deu aumentou assim, triplicou o meu desejo de ser santo. Triplicou o meu desejo de alcançar a santidade. Acho que eu nunca tinha me sentido tão amado por Deus igual eu me senti no olhar do Moisés, né? E foi muito interessante porque esse ano, na comemoração da natalidade de João Paulo II, o Moisés ele falou que quando ele olhou nos olhos de João Paulo II, ele teve esse desejo de céu, né? Que os olhos azuis de João Paulo II fizeram com que esse desejo nascesse no coração dele. E depois ele falou assim, gente, o Moisés, mesmo sem ter olho azul, provocou esse mesmo desejo em mim com o olhar dele, né? Esse desejo de ser santo. Então, vale a pena. Vale tudo. Vale tudo. Buscar a santidade. Querer ser santo. Tadeu,
Estou aqui contemplando, né? A obra, ela tem esse poder, assim, de revigorar o consagrado, o irmão mais antigo. Isso e a sua partilha, ela está tendo esse efeito também, né? Enriquecendo o nosso desejo de Deus, nosso desejo de céu. Então, primeiro, sei que a gente vai agradecer depois, mas eu já quero manifestar minha gratidão agora. Mas, Luiz, quando a gente começa a caminhar na comunidade, você já contou, né, vários episódios aí, né, de desafios que a gente vai passando na família, às vezes na faculdade, às vezes no trabalho. Conta pra gente o que você ganhou, né, fazendo essa escolha por Deus através do Carisma Shalom. O que eu ganhei eu ganhei felicidade, eu ganhei filhos espirituais que eu nunca imaginei que eu poderia ter. Eu ganhei uma nova família, eu ganhei irmãos, eu ganhei pais e mães que fazem toda a diferença na minha vida e que hoje eu falo com toda certeza do mundo que eu não seria nada sem eles. Eu ganhei tudo. Como eu disse, eu era um jovem que não tinha nada e hoje eu ganhei tudo de Deus. Ganhei tudo que eu sempre precisei e eu não sabia que precisava. Ricardo. Eita, Laia, a gente fica até meio encantado, né, com tanta coisa, assim, com o testemunho que enriquece a gente. Normalmente, Ricardo, como você tem que cortar alguém, nessa segunda rodada, geralmente é a hora que o Ricardo dá a chinelada, né, entrevistado. Quero ver. Eu quero ver. Ai, nosso menino. Vai tomar água agora. Não, depois dessa eu quero ver ele ter condição de dar uma chinelada. Não tem como. Não tem como. Só colhendo aqui. Eu acho que... Luiz, hoje, né, diante de toda a sua história, de tudo aquilo que você contou, a comunidade hoje confia em você a responsabilidade, né? Para você, hoje, como é que é ter essa responsabilidade perante uma difusão? Essa coisa da difusão de você mostrar o carisma, aquilo que o carisma tem de melhor, sendo portador também do carisma, e a responsabilidade de lidar com, desde do alto clero até aquele senhorzinho que passa na rua. Como é que é isso para o Luiz Felipe? Sabe? Como é que a comunidade, como é que o carisma em si colabora com esse seu desenvolvimento? No começo, parecia muito difícil. Hoje, parece que está no começo. Mas, brincadeiras à parte, a comunidade é doida de pedra, porque, meu Deus, sabe, ela é doida, mas ainda assim eu sou muito grato, né? Tudo que a comunidade me confiou, porque para mim são tantas coisas, né? São tantas coisas que eu achei que eu não fosse dar conta, que tinha dia à noite que eu parava, eu surtava. Quantos eventos eu não parei? Eu tenho um hábito, né? Quando eu entro em estresse, eu fico em posição fetal, respirando, puxando o ar e soltando, né? Quantas vezes eu não passei por isso? E quantas vezes os meus irmãos não me ajudaram, né? A passar por essa situação, por essas situações. E assim eles foram me ensinando a ter resiliência, a ter autocontrole, a crescer, a ser mais maduro, né? E hoje, para o Luiz Felipe, lidar com essas responsabilidades ainda é muito difícil, porque eu sempre vou desconfiar das minhas capacidades,
mas ao mesmo tempo é uma graça muito grande, porque eu aprendo que não é nas minhas capacidades que eu tenho que confiar, né? É em Deus. Então, para o Luiz Felipe é isso hoje, é muito difícil, mas ao mesmo tempo é essa graça. Porque aí eu encontro Deus, aí eu preciso encontrar uma forma de confiar nele. Luiz, Hum, queria te perguntar, né? Tu já citou aí algumas frases de alguns santos da comunidade, né? Eu queria saber quais são os seus santos de devoção e qual são a sua relação, principalmente com os nossos baluartes, né? Como você interage com eles aí? Fala um pouquinho pra gente. tá. Eu sempre tenho uma escala e essa escala vai se alternando ao longo do tempo, né? De qual santo eu sou mais próximo. Quando eu entrei para a comunidade, eu era muito próximo de Dom Bosco, porque, enfim, a oferta de Dom Bosco me lembra demais a oferta do Moisés, assim, num nível que para mim é de outro mundo, né? Porque, enfim, o amor pela juventude, o desejo de dar a vida, de dar o sangue pela juventude, isso me encantou no Dom Bosco. Depois, quando eu olhei para o Moisés, eu fiquei assim, gente, isso aí é outro Dom Bosco na Terra, né? E por fim, né? Com o passar do tempo, eu fui me aproximando mais de alguns santos próprios da vocação. Dentro da comunidade, eu aprendi a gostar demais, demais de Santo Agostinho, que hoje é um dos meus maiores santos de devoção, né? E, por fim, nessa tríade, digamos assim, São João Paulo II. Eu não era muito próximo dele, e foi muito interessante. Eu vi ele ali. Eu vi ele ali também, vi ele em vários lugares aí, né? Mas aprendi a me aproximar muito de São João Paulo II, porque o Senhor foi fazendo toda uma obra referente a isso dentro do meu coração e me aproximando muito dele. Por meio de coisas que eu precisei viver durante o vocacional, que o meu acompanhador olhou para mim e falou assim, olha, esse mês você vai rezar com São João Paulo II. Você vai rezar com isso aqui dele, então você que lute, né? Daí eu rezei com São João Paulo II. Eu fiz a experiência no passado na comunidade de vida, na contemplativa de Santo Amaro, né? Eu fiquei 20 dias lá e eu rezei praticamente todos os dias diante de um ícone imenso que eles têm de João Paulo II lá, né? Aquele era o meu lugar de oração. Eu sentava ali e rezava diante dele. E, por fim, o grupo de oração que eu pastoreio hoje tem o nome de São João Paulo II, né? São João Paulo II, em todo o seu mistério de se aproximar da minha vida. Eu lembro quando assisti Lola aqui, gente, eu surtei assistindo aquele espetáculo. Eu só sabia chorar assistindo aquele espetáculo. E aí eu fui rezar com a moça que é meu núcleo no grupo de oração, para a gente discernir o nome do grupo, e aí o Senhor falou várias coisas, e por fim, né, depois partilhando, a gente viu que São João Paulo II era o único nome cabível diante de tudo aquilo que o Senhor tinha falado. Então, hoje, mais do que nunca, ele está presente na minha vida, né? Quanto à minha relação com os baluartes, eu sou muito fã de São Francisco de Assis. Eu aprendi a gostar muito de São Francisco de Assis com a minha bisa, que é uma pessoa, assim, que sempre foi um exemplo de cristã para mim, né? Um exemplo de católica, porque ela é aquela senhorinha que é uma senhora de 92 anos, né? Que ela reza terço o dia inteiro, ela assiste TV Aparecida, Canção Nova o dia inteiro, né? Eu aprendi com ela a ser próximo de São Francisco. Inclusive, depois que eu entrei para o Shalom, ela me deu um ícone, sabe? Um ícone, não sei se vocês já viram, acho que sim, porque ele é bem famoso. É um ícone de São Francisco com fundo azul, né? Que é só o busto dele. Ela me deu um que é o São Francisco corpo inteiro, né? Aquele São Francisco corpo inteiro, e aí ela parou e foi me explicando os detalhes do ícone, né? Então eu fui me aproximando mais ainda de São Francisco de Assis. E Santa Teresa d'Ávila, gente, para mim
a mestra da oração é Santa Teresa d'Ávila. Meu Deus, eu sou doido na história dela. Eu lembro que o meu primeiro trabalho do vocacional que eu fiz foi sobre Santa Teresa. Eu não a conhecia, porque, enfim, eu conheci o carisma, já entrei pro vocacional, não sabia nem o que estava acontecendo, que horas era. Mas naquele trabalho eu me aproximei muito de Santa Teresa d'Ávila e realmente foi um mistério muito grande ver ela se aproximando cada vez mais também da minha vida de oração, né? Me ensinando a rezar. Então, hoje eu tenho esse carinho especial pelos três, e os baluartes ali estão em quarto e quinto, ali embaixo. Para a gente ir encerrando, eu vou deixar livre. Quem tem uma última pergunta para o Luiz, alce a mão ou faça a pergunta. Diga, Tadeu. Não é bem uma pergunta, sabe, Luiz? Mas muitos jovens, com a sua faixa etária, com as suas realidades, podem estar vendo esse podcast, mas sem o mesmo olhar que você, aspirando outras coisas que não são a santidade, vivendo realidades totalmente diferentes, né, do que você está vivendo hoje, do que Deus proporciona viver. O que você diria para esse jovem hoje, né, para que ele possa experimentar, sentir o sabor daquilo que você sente hoje? O que você diria? Nossa, que difícil. Mas acho que para mim, por enquanto, essa está sendo a mais difícil, né? Peguei leve! Eu peguei leve! Mas eu acho que eu mostraria 2 fotos para ele. Não falaria nada, eu mostraria 2 fotos. Uma foto do Luiz antes da experiência com Deus e uma foto do Luiz depois. Uma foto de antes, porque o Luiz não sorria, o Luiz não tinha sentido de vida, o Luiz, ele não tinha expressão. E uma foto de depois, porque o Luiz hoje é uma pessoa muito mais feliz, uma pessoa que consegue dar um sorriso sincero, né? Uma pessoa que consegue se aproximar das pessoas. Então eu acho que eu faria isso, né? Muito além de falar, eu mostraria essas 2 fotos para ele. Eu acho que é isso. Ô, Luiz, eu juro que eu tinha que encerrar, mas surgiu no meu coração uma pergunta aqui. Eu queria que você falasse também, né? Porque às vezes a pessoa olha e fala muito, olha a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa expressão, né? Mas a nossa expressão também se dá em atos, né? Então nos fala um pouquinho aí, como que é o seu serviço, como que é o que você serve hoje, né? Quais são os seus ministérios, né? O seu trabalho dentro da difusão, até mesmo o seu trabalho antes, como que foi esse processo para você de servir tendo direcionamento e o objetivo que é a vontade de Deus, né? Diz um pouquinho pra gente. Serviços. Hoje enfim, como eu disse mais cedo, né? Eu deixei a coordenação da obra, mas hoje eu estou à frente do pastoreio, né? Eu coordeno o pastoreio aqui dentro da obra. Também sou núcleo do Ministério de Música. E vez ou outra eu quebro o galho na comunicação, porque, enfim, né? É aquilo que eu estudo, é aquilo que eu amo, gente. Mas dentro dessa dimensão, eu vejo que é completamente diferente dos serviços que eu fazia dentro da igreja, porque eu tenho um aprofundamento dentro da espiritualidade. E mais propriamente dentro do pastoreio, porque eu sou pastor desde que eu entrei para o Shalom praticamente, né? Desde que eu comecei a caminhar realmente na obra, na comunidade, eu aprendi que eu tinha que saber um pouco de tudo. Eu tive que aprender a cantar na mata, eu tive que aprender a coordenar a animação, tive que aprender a coordenar a oração, tive que aprender a fazer tudo, né? Eu acho que o pastoreio é o intensivo para você aprender tudo que tem para fazer dentro do Shalom, né? Aí você tem que aprender a ser financeiro, porque você tem que explicar para as ovelhas o que é comunhão de bens. Você tem que aprender tudo, né?
mas o serviço não me salva, né? Eu tive que passar por todas essas obras, né, dentro do pastoreio, mas hoje eu sou uma pessoa, assim, o pastoreio me salva toda semana, né? Toda semana dentro do celeiro, toda semana dentro do grupo de oração eu sou salvo. Sou salvo pelas minhas ovelhas, pelos meus outros irmãos pastores. Então, na mesma medida que a oração me salva, eu vejo que o meu serviço também faz isso, né? É o ora et labora, né? Os dois têm muita importância dentro da minha vivência no carisma. Ô Luiz, tem que encerrar, né? Mas muito obrigado, viu, meu irmão? Muito obrigado pela disponibilidade, viu? Grande abraço, conte, você já conta, mas conte sempre com as minhas orações. E eu vou deixar as considerações para meus irmãos também, começando pela Angélica. Deus abençoe, Luiz Felipe. Foi muito bom, foi muito revigorante ter a sua partilha aqui. Sua oferta, seu desejo pela vontade de Deus nos converteu. Muito obrigada. Shalom. Shalom. Ricardo? Oi. Olha, queria dizer para ele que peguei leve. Tá? Certo. Queria dizer isso. Muito obrigado pela sua oferta de vida, por ser essa potência, né? A potência se revela nos detalhes e a sua coragem, né? Se espalha, né? Como diz a letra da música, né? Uma música tão significativa para nós. O seu perfume se espalha para tantos que necessitam da tua evangelização. E eu só tenho a agradecer, né? A sua oferta de vida renova a nossa oferta de vida, além de atingir muitos outros que, enfim, Deus vai colocar no seu caminho. Muito obrigado, prazer em conhecê-lo. Tadeu. Mais uma vez, obrigado, né, por trazer a nós esse vigor da juventude, né, um estado da alma. Então, que o seu vigor também revigore a nossa alma, tanto vocacionalmente como também humanamente, que nós não deixamos de viver como jovens. Né? E agradecimento também por ter citado esse meu amigo aqui bem logo no final também. Obrigado por citar São Bento, tá? Muito, muito agradecido, viu? Se não me engano, hoje é dia dele, não é? Hoje é dia dele. Hoje é dia dele. Muito obrigado. Gente, ele representa você, cara. Eu agradeço muito, né, o convite. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês também. E contem comigo. No que vocês precisarem, estamos à disposição. Vamos contar. Acredito que eu falo em nome de todos aqui, que as portas estão abertas. Tá. Queria dizer que está gravado. Eu falo em nome da galera, viu? As portas estão abertas. Tá? A casa é sua. Obrigado. Seja sempre bem-vindo. Valeu, esse foi Sem Categoria com o Luiz. Grande abraço, curte, comente, compartilhe. Shalom. Shalom. Se não curtiu, se não compartilhou. Até mais, Luiz. Até mais. Abraço. Valeu.